Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí dar continuidade às nossas aulas. Hoje nós vamos trabalhar a administração da sociedade simples, dando continuidade à aula passada, onde nós introduzimos o assunto da administração, tá? Então, é importante que todo mundo tenha assistido a aula anterior, né? Onde a gente começou a analisar a figura do órgão administração, tá? E agora que a gente vai finalizar o capítulo da administração no Código Civil, beleza, pessoal? Então, todo mundo acompanhando aí o nosso PDF, que já está disponível para vocês aí, tanto no SGA quanto no Canvas, tá? No nosso PDF, eu já inicio, né, colocando uma fotinha aí do Eike Batista, tá? Que eu imagino que todos vocês, né, devam conhecer. O Eike, ele, né, foi sócio, administrador de várias empresas, né, fundadas pela família dele, por ele, pelo pai dele, né, que é o Grupo X, né, onde nós vamos ter ali diversas empresas, né, conhecidas, né, por usar essa letra X, né. Na foto aí, ele está aí à frente da MMX, né, que trabalha com mineração, né. Temos a OGX, né, que é a óleo e gás participações, né, o braço de exploração de petróleo do Grupo X. Temos a SSX, a LLX, que trabalha com logística, né, diversas empresas aí a qual ele sempre esteve à frente, né, tanto como sócio majoritário, controlador, como também como administrador dessas sociedades, né? É público e notório, todo mundo sabe disso, ele foi preso, né, há algum tempo atrás em razão da prática de atos ilícitos à frente dessas empresas, né, agindo tanto como sócio como quanto empresário ou como quanto administrador, tá, dessas sociedades. Então, destaquei uma foto dele aí, por quê? Porque o assunto da nossa aula hoje, a gente vai tratar de responsabilidades do administrador de sociedade, tá? Então, destaquei ele aí para vocês terem um visual, né, de uma pessoa à frente de um cargo de administração, né, que passa a responder por atos ilícitos, né, exercendo esse cargo de administração. Né? Isso é o que a gente vai tratar na aula de hoje. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo, né, em 2017 ele foi condenado pela CVM. CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, tá? É uma entidade aí, né, pública, né, que fiscaliza o mercado de capitais, né, as sociedades anônimas, né, de capital aberto, beleza? Que comercializam ações na Bolsa de Valores, né? Essa entidade, ela multou o Eike em R$ 536 mil ó, por atuação irregular lá, exercendo aí posição de sócio, de administrador de sociedades empresárias, tá, turma? E além de outras condenações que ele já tem aí, né? Ele já foi multado em mais de R$ 21 milhões pela prática do crime de insider trading, que vocês vão estudar em detalhes no semestre que vem, no Empresarial 2, que é negociar ações, né, tendo informações privilegiadas, tá? É outra condenação que ele sofreu pela CVM, fora a responsabilidade criminal, né, que ele vem respondendo aí, já foi condenado até por vara criminal lá no Rio de Janeiro, tá? Beleza, turma? Então é isso aí. Vamos à nossa aula. A gente dá continuidade, né, à aula passada, e aí a gente chega aqui no artigo 1015 do Código Civil Brasileiro, tá, turma? O artigo 1015, ele vai trabalhar uma teoria que é chamada de teoria dos atos ultra vires, tá?
Teoria dos atos ultra vires. Então, o que é importante todo mundo ter atenção aqui? Nós vimos na última aula, né, que o administrador é aquele órgão da sociedade, né, que cuida da gestão da sociedade. Né? Ou seja, é ele que está autorizado a usar o nome empresarial e contrair direitos e deveres em nome da sociedade no mercado. Né? Beleza? Então, em razão disso, né, o administrador ele pode agir com excesso de poderes, né, e causar um prejuízo à sociedade, tá, turma? Essa que é a ideia. Quando a gente fala de teoria dos atos ultra vires é uma expressão em latim que significa além das forças, beleza? Ou seja, é quando o administrador da sociedade ele vai agir, né, em nome da sociedade, mas agindo com excesso de poderes e aí causando um prejuízo para a sociedade, beleza? E aí vem a pergunta, como é que a gente vai resolver essa questão, né, tendo em vista que eu tenho um administrador representando a sociedade, agindo com excesso de poderes e causando um prejuízo a terceiros, né? Esses terceiros, eles vão demandar a sociedade ou vão demandar o administrador que agiu com excesso de poderes. A sociedade, ela vai responder por esse ato do administrador? Ou ela sai fora e deixa o administrador que agiu com excesso de poderes respondendo sozinho? Essa que é a ideia da teoria dos atos ultra vires, tá, turma? Vamos lembrar que o órgão administração, na figura do administrador, é o poder executivo, igual eu expliquei para vocês na última aula. É o poder executivo, ou seja, segue as determinações, as diretrizes que foram emanadas da Assembleia, né, dos sócios reunidos em Assembleia, né, que é o poder legislativo. Tá? Entretanto, pode ocorrer desse administrador agir contrariamente ao que os sócios decidiram, né, ou, né, portanto, com excesso de poderes. Tá? E essa atuação vira lesar terceiros, credores da sociedade, por exemplo. Né? Como que a gente vai resolver isso? É o que o artigo 1015 vai tratar, beleza? Que a gente vai analisar agora. Todo mundo analisando aí o que ele fala, ó, presta atenção. No caput ele começa falando assim, ó, no silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, não constituindo objeto social. A oneração ou a venda de bens imóveis depende do que a maioria dos sócios decidir. Então vejam, o artigo 1015 caput, ele vem dando uma atribuição geral dos administradores, né? Qual que é a atribuição geral deles? Exercer atos de gestão da sociedade, beleza? Então eles são livres para exercerem atos de gestão da sociedade quando o contrato social não especificar detalhadamente quais são esses atos, tá? O normal é que contratos sociais não especifiquem esses atos, tá? A gente não vai encontrar, não é comum encontrar contrato social que vai definir, né, quais são os atos, né, que o administrador pode praticar em nome da sociedade. Por quê? Porque as relações empresariais são dinâmicas, né? Então isso costuma ficar em aberto no contrato. E aí, obviamente, o administrador ele pode praticar quaisquer atos pertinentes à gestão da sociedade, como está destacado aí no caput do 1015. Só que o caput do 1015, ele vai, só rapidamente, o que são atos de gestão, né, turma? Contratar, demitir funcionário, adquirir insumos para a sociedade, celebrar contrato de aluguel de maquinário, de ponto comercial, né, etc. Tá? Isso são atos de gestão, beleza? É conduzir os negócios sociais. Voltando aqui. O 1015, parágrafo único, ele vai definir depois aqui, ó, que
Depois do ponto e vírgula, ó, não constituindo objeto social, a oneração ou a venda de bens imóveis depende do que a maioria dos sócios decidir. O que é isso aqui? Presta atenção. O administrador, desde que o contrato não especifique quais são os atos que ele pode praticar, ele é livre para exercer os atos pertinentes à gestão da sociedade. Agora, quando se trata de alienação de bem imóvel, alienação de bem imóvel da sociedade ou oneração de bem imóvel da sociedade, aí o 1015, o 1015 caput, ele vai definir aí, se esses atos de alienação de bem imóvel ou de oneração de bem imóvel que é da sociedade não fizer parte do objeto da sociedade, então o administrador só pode praticar esses atos mediante a aprovação dos sócios em assembleia, beleza? Então, por exemplo, eu tenho lá um bem imóvel na sociedade, que é um galpão. Dentro dessa liberdade que o administrador tem em gerir a sociedade, não se encontra ele pegar esse galpão e vender esse galpão por conta própria. Né? Porque ele achou um bom negócio, ele vai lá e vende o galpão. Não. O galpão é um bem imóvel, beleza? A sociedade, ela não é uma sociedade voltada para o ramo imobiliário. É uma sociedade, por exemplo, que é uma fabricante de autopeças, tá? Exemplo. Ele não pode pegar esse galpão e vender por conta própria. Aí tem que ter a aprovação dos sócios em assembleia, beleza? Na última aula nós vimos como se dá essas deliberações societárias, né? Tá lá no artigo 1010 do Código Civil. Então vejam, a não ser que se trate de uma sociedade que atue no ramo imobiliário, né, e, portanto, o seu objeto é a compra e venda de imóveis, né, a não ser nesse caso, o administrador não pode alienar bens imóveis da sociedade sem autorização dos sócios em assembleia. É isso que o caput do 1015 está dizendo aí nessa parte final, tá? Vamos repetir ela aqui para todo mundo visualizar. Não constituindo objeto social, ou seja, não sendo a sociedade atuante do ramo imobiliário, a oneração ou venda de bens imóveis depende do que a maioria dos sócios decidir, ou seja, em assembleia de sócios. Beleza, turma? Oneração, o que é oneração? Já expliquei isso para vocês em sala de aula. Oneração é você dar o bem imóvel em garantia de um empréstimo, por exemplo. Né? Faz uma hipoteca do bem, tá? Dá o bem em garantia, pega um dinheiro emprestado no banco. Tá? Isso que é onerar o bem, beleza? Então, se eu tiver diante, por exemplo, de uma sociedade que atua no ramo imobiliário, né, é uma corretora de imóveis, é uma incorporadora, tá? Aí o objeto da sociedade é comprar e vender bens imóveis, né? Aí não tem necessidade dessa aprovação dos sócios. Mas se é sociedade que atua em outro ramo, beleza? Eu estou diante de uma sociedade que opera consultórios de odontologia, né? Que vai ser uma sociedade simples, pura mesmo, né? O administrador não pode pegar bens imóveis dessa sociedade e vender sem que os sócios tenham aprovado esse ato em assembleia. Tranquilo? Deu para visualizar aqui? Então é isso. Se o contrato não especifica quais são os atos que o administrador pode praticar, ele é livre para gerir a sociedade e praticar os atos que bem entender pertinentes à gestão, tá? Com exceção da oneração ou alienação de bens imóveis. Aí tem que ter autorização dos sócios em assembleia, a não ser que seja uma sociedade atuante no ramo imobiliário, uma incorporadora, por exemplo, beleza? Aí não faz sentido, beleza? Tranquilo? Pedir autorização do sócio.
Então é isso aí, pessoal. Aí no parágrafo único do 1015 é que nós vamos ter propriamente dita a aplicação da teoria dos atos ultra vires, tá? Olha o que o parágrafo único do 1015 vai dizer, pessoal. O parágrafo único vai dizer assim, ó: o excesso por parte dos administradores somente pode ser oposto a terceiros se ocorrer pelo menos uma das seguintes hipóteses. Inciso 1º. Se a limitação de poderes estiver inscrita ou averbada no registro próprio da sociedade. Inciso 2º. Provando-se que era conhecida do terceiro. E 3. Tratando-se de operação evidentemente estranha aos negócios da sociedade. Então vejam, turma, o que é isso aqui? Prestem atenção. A teoria dos atos ultravires significa, portanto, eu falei para vocês, ultravires é agir além das forças, tá? O administrador, né, ele tem ali a sua liberdade em gerir a sociedade, beleza? Mas é óbvio que se ele age além das forças, ou seja, além do que é razoável admitir como sendo o ato de gestão da sociedade, pode acontecer dele, com esse ato em excesso, lesar terceiros, e na hora que esses terceiros demandarem a sociedade virar e falar assim, ó, eu não vou responder por esses atos do administrador, porque ele, administrador, agiu com excesso de poderes. É isso que é a teoria dos atos ultravires. São situações em que o administrador da sociedade ele age com excesso, causa prejuízo a terceiro e a sociedade não responde por esses prejuízos. A sociedade vai sair fora e o administrador, pessoa física do administrador, ou administradores, né, pode ser mais de um, é que vai responder sozinho por esses atos prejudiciais, esses atos que lesaram terceiros e que foram praticados com excesso de poderes. Entenderam? Isso que é teoria dos atos ultravires, ou seja, quando o administrador age além do que lhe é permitido, ele age além das forças, a sociedade consegue sair fora dessa responsabilidade perante terceiros e deixar só o administrador respondendo. É isso, beleza? Então, olha o que o parágrafo único vai dizer. Vamos ler novamente, ó. O excesso por parte dos administradores somente pode ser oposto a terceiros se ocorrer pelo menos uma das seguintes hipóteses. Ou seja, o que está falando aqui no parágrafo único? Que havendo excesso por parte dos administradores, a sociedade só pode sair fora dessa responsabilidade, né? Houve excesso, causou prejuízo. A sociedade só pode sair fora dessa responsabilidade, ou seja, se opor a terceiros, se acontecer uma das 3 hipóteses definidas nos incisos 1, 2 e 3 aí. A primeira vai dizer assim, ó. Primeira, se a limitação de poderes estiver inscrita ou averbada no registro próprio da sociedade. Então, o que significa isso? Se lá no contrato social tiver definido quais são os poderes do administrador e esse contrato tiver devidamente averbado na junta comercial, tá? Ou um ato separado em que define esses atos que ele pode praticar, e esse documento está averbado na junta ou no cartório, então foi dado publicidade. Então seria obrigação do terceiro consultar esses atos registrados na junta ou no cartório para saber se o administrador poderia ou não praticar tal ato. Beleza? É essa que é a ideia. E aí, se ainda assim o terceiro contratou com esse administrador,
então a sociedade não vai responder perante esse terceiro. Por quê? Porque era público e notório quais eram os atos que o administrador estava autorizado a praticar. E o terceiro tinha a obrigação de saber, beleza? Se ele não consultou esses dados antes na junta ou no cartório e celebrou o negócio com a sociedade através do administrador e depois veio a ser lesado, então a sociedade não responde pelos atos do administrador. Tá claro isso aqui? Por quê? Porque os atos que ele podia praticar estavam todos definidos em contrato ou em ato separado, e isso foi tida a devida publicidade por meio da publicação via junta ou cartório. O terceiro que tinha que ter olhado antes de fazer o negócio com aquele administrador. Essa é a primeira hipótese, tá? Ou seja, a sociedade vai dizer: ô terceiro, eu não respondo por esse ato não, viu? Você fez um negócio com o administrador e ele agiu com excesso de poderes. E os poderes que a sociedade outorgou a ele estavam todos no contrato. Você tinha que ter olhado antes. Então, você demanda o administrador, tá? Eu tô fora. E aí a sociedade sai fora dessa responsabilidade. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese, ó, provando-se que era conhecida do terceiro. O que é isso aqui? A sociedade, ela vai sair fora da responsabilidade perante o terceiro que foi prejudicado quando ela provar que o terceiro sabia que o administrador estava agindo com excesso de poderes, beleza? Ou seja, aquele terceiro, ele já tinha conhecimento que o administrador não podia praticar aquele ato e ainda assim celebrou o negócio, tá? E ainda assim celebrou a contratação com o administrador. Então a sociedade vai provar, ó, seu terceiro, você já sabia muito bem que ele não podia ter praticado esse ato e mesmo assim você celebrou o negócio, então você assumiu o risco. Então a sociedade sai fora e o administrador vai responder sozinho. Beleza, turma? Perante esse terceiro, pelos prejuízos ocasionados, tá? E no inciso terceiro, vai falar assim, ó, tratando-se de operação evidentemente estranha aos negócios da sociedade, ou seja, a sociedade vai provar para, né, esse terceiro, vai demonstrar, né, perante esse terceiro que aquele ato ali, ele era totalmente estranho ao que a sociedade normalmente faz, beleza? A atividade que ela está desenvolvendo. Então é óbvio que esse ato não estava dentre os poderes do administrador. É um ato em excesso, né? Praticado em excesso de poderes, né? Então eu estou diante, por exemplo, de uma sociedade, né? Que ela tem como objeto, tá? Ela tem como objeto, por exemplo, a compra e venda a compra e venda de automóveis, tá? Compra e venda de automóveis é uma concessionária, né? E aí de repente essa sociedade ela está se apresentando no mercado como apta a construir um imóvel qualquer, construir uma casa, né? Construir um prédio, beleza? Construir qualquer imóvel aí, né? Qualquer edifício, tá? Isso é totalmente diferente do objeto da sociedade. A sociedade é uma concessionária que atua na comercialização de veículos, né? E agora ela está se apresentando ao mercado, está tentando fechar um negócio de construção de uma casa. Não faz sentido, beleza? Então, se aquela pessoa contrata a concessionária para construir a casa, a concessionária não dá conta de construir a casa, porque não tem essa expertise, mas foi um negócio que o administrador da sociedade celebrou com esse terceiro, né? Na hora que esse terceiro demandar a sociedade, pessoa jurídica com seus sócios,
vai sair fora e vai deixar só o administrador respondendo, beleza? Já que aquele ato que o administrador celebrou de construção de uma casa é evidentemente estranho ao objeto da sociedade, que é a comercialização de veículos automotores. Deu para visualizar? É essa que é a ideia. Eu tenho uma atuação do administrador com excesso de poderes. E a sociedade vai sair fora e vai deixar o administrador respondendo sozinho perante esse terceiro. Beleza? Então, turma, essa é a teoria dos atos ultravires, tá? Muita atenção para ela aí. Ou seja, ela consiste em quê? Ela consiste em hipóteses em que o administrador vai agir com excesso de poderes, ou seja, vai praticar atos que ele não está autorizado a praticar. Esses atos vão lesar terceiros. E aí a sociedade não vai responder por esses atos perante terceiros. Quem vai responder por eles é só o administrador, beleza? A sociedade sai fora e o administrador responde sozinho por esses atos, beleza? Um detalhe aqui que é importante, uma observação, essa teoria, turma, ela não tem sido aplicada pelos nossos tribunais, tá? Isso é importante, embora ela esteja aqui positivada no 1015 do Código Civil, seu parágrafo único, ela não tem sido acatada pelos tribunais. Os tribunais têm aplicado em situações desse tipo a chamada teoria da aparência. O que é a teoria da aparência? Se o administrador da sociedade ele se apresenta ao mercado aparentando possuir aqueles poderes para a prática daqueles atos, se futuramente ele lesar terceiro com a prática desses atos, né, a sociedade vai sim responder, tá, pelos atos desse administrador perante o terceiro. Ela vai responder perante o terceiro, depois ela que se vire para cobrar isso do administrador. Por quê? Porque não é razoável, vamos pensar aqui, não é razoável eu exigir do terceiro, do consumidor, né, do cliente, que vá na junta comercial antes de celebrar um negócio com uma sociedade qualquer, para pesquisar se o administrador pode ou não praticar tal ato. Né? Não é razoável isso. As relações empresariais são dinâmicas, né? A gente celebra contratos a todo momento. Não tem como a gente ter esse grau de diligência, né, para ir na junta ou no cartório, deixa eu dar o contrato aqui, deixa eu ver se esse cara pode me vender essa coisa. Não existe isso, né? Então, os tribunais têm acatado a teoria da aparência em detrimento da teoria dos atos ultravires, quando o administrador de sociedade age com excesso e lesa terceiro, consumidor da sociedade, cliente da sociedade. Beleza? Ou seja, a sociedade não vai pular fora, ela não consegue pular fora. Por quê? Porque o administrador aparentou, né, possuir aqueles poderes e ele foi escolhido para ocupar o cargo pelos sócios. Né? A sociedade colocou ele lá naquela função. Né? Então, não teria como, né, a sociedade sair fora. Beleza? Os tribunais têm acatado isso, tá? Teoria da aparência, ao invés de aplicar a teoria dos atos ultravires. Muita atenção para isso aí, beleza? Vocês futuramente aí como juízes, né, advogados, vocês vão ter que saber manejar essa teoria, né, quando estiverem defendendo aí sociedade cujo administrador, né, agiu com excesso de poderes e gerou um prejuízo para a sociedade, um prejuízo para terceiro, e esses terceiros agora estão cobrando a sociedade, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso aí, porque na prática os tribunais não têm acatado a teoria dos atos ultravires, tá? Beleza, pessoal, aí a gente vai descer aí, aí eu coloquei uma doutrina para vocês, aqui o Newton de Luca e o Ricardo Fiuza, explicando aí o dispositivo. Coloquei o Fábio Ulloa também, Coelho, que é o professor, o catedrático da PUC de São Paulo. O Fábio Ulloa aqui, eu coloquei uma parte histórica aqui da teoria dos atos ultravires, tá? Essa teoria, ela surge no direito inglês, tá?
lá na Common Law britânica, né? E chega aqui no direito brasileiro. Então, coloquei o Fábio Liô detalhando um pouco da parte histórica dessa teoria, tá? E aí a gente chega aqui no artigo 1016, pessoal, que vai falar genericamente da responsabilidade do administrador, que é importantíssimo todo mundo ter bastante atenção. Então vamos lá, ó. O 1016, ele vai falar assim, ó: os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções. Então, o que a gente tem que saber sobre isso aqui? Presta atenção. Como que administrador responde perante a sociedade? Por atos de culpa ou dolo no exercício da função. Gravem isso na cabeça de vocês. O administrador, ele tem responsabilidade perante a sociedade, beleza? E perante terceiros, né? Então, vejam, se o administrador, conduzindo a sociedade, ele age com culpa ou com dolo, ele vai responder pessoalmente. E se for mais de um administrador, vai responder, além de pessoalmente, solidariamente, beleza? Todos eles vão responder solidariamente perante a sociedade e perante terceiros, beleza? Por atos de culpa ou dolo. Quando a gente percebam que no 1016 aqui, até grifem aí essa expressão, fala culpa. Culpa aqui no 1016 tem que ser entendido como lato sensu, a chamada culpa lato sensu. O que é culpa lato sensu? É culpa estrito sensu mais dolo, tá? Ou seja, quando diz que o administrador responde solidariamente perante a sociedade e terceiro por culpa no desempenho de suas funções, a gente está colocando dentro dessa culpa tanto as hipóteses de culpa estrito sensu, que são negligência, imprudência e imperícia, beleza? E o dolo, né? E o dolo, tá? Dolo é a intenção de lesar, a intenção de praticar determinado ato ilícito, tá? Então, se o administrador age com culpa estrito sensu, ele é negligente lá, ele falta o devido cuidado, né? O zelo, que nós vimos na última aula, né? No artigo 1011, o dever de diligência, né? De cuidado. Ele age, portanto, de forma negligente e vem a causar um prejuízo para a sociedade, os sócios podem demandar o administrador cobrando perdas e danos, tá, turma? Responsabilidade civil do administrador, beleza? Da mesma forma, se o administrador age dolosamente, né? Ele age dolosamente para furtar, por exemplo, bens da sociedade, né? Furtar dinheiro da sociedade, beleza? Ele está agindo com dolo. Então a sociedade vai responder, vai responsabilizá-lo, né, pessoalmente por essa atuação culposa ou dolosa, beleza? Culpa, portanto, aqui no 1016 tem que ser entendido como a culpa lato sensu, que vai encobrir tanto os atos de negligência, imprudência e imperícia, que é a culpa estrito sensu, e o dolo, tá? Atos dolosos, praticados com a intenção de fraudar, com a intenção de lesar a sociedade ou terceiros, tá, turma? Beleza? Então é isso, tá? Essa é a responsabilidade do administrador. Se o administrador age, né, praticando atos regulares de gestão, não há que se falar em responsabilidade dele, ainda que a sociedade sofra algum prejuízo, tá? Eu tenho que ter negligência, imprudência ou imperícia ou dolo para responsabilizar o administrador em operações em que a sociedade perca dinheiro, por exemplo, tá? Esse que é o ponto, tá? Atos regulares de gestão, né,
podem ser praticados livremente pelo administrador, e ainda que a sociedade venha a sofrer um prejuízo em razão deles, não necessariamente vai ter responsabilidade do administrador. Tem que se provar negligência, imprudência, imperícia ou dolo para responsabilizá-lo por qualquer ato que ele tenha praticado. Tranquilo isso aqui? Então, muita atenção para isso aí, porque essa é a regrinha de responsabilidade do administrador. O Eike Batista aqui em cima, aqui que eu coloquei para vocês, ó, ele chegou a ser responsabilizado pelos sócios das sociedades empresárias na qual ele era o administrador pelos atos que ele praticou, pelos atos ilícitos. Ele praticou atos ilícitos à frente dessas empresas e as ações sofreram tremenda desvalorização na Bolsa de Valores. Então, os sócios dessas sociedades, todos demandaram ele judicialmente, cobrando perdas e danos, indenização pela atitude ilícita dele que levou os sócios a sofrerem um prejuízo, né, no valor das suas ações, beleza? É essa que é a ideia, tá? Eu tenho que provar culpa estrito sensu ou dolo para responsabilizar o administrador pelos atos que ele praticar à frente da sociedade, tá, pessoal? Então é isso, muita atenção para essa regrinha do 1016, porque quem atua com direito societário, vira e mexe, tá lá trabalhando responsabilidade de administrador, tá? Muito comum isso, principalmente quem for trabalhar com sociedades anônimas, tá? Que operam em bolsa de valores, tá? Que operam em bolsa de valores. Os administradores dessas sociedades, né? Eles têm deveres, né? Atribuições, obrigações que eles têm que cumprir, né? Definidas lá na Lei 6.404, que são bastante sensíveis, né? Em razão da sociedade ser de capital aberto, né? Dela possuir ações em bolsa, né? Então, eles têm que tomar muito cuidado com as informações que eles têm acesso, beleza? Eles não podem ter conhecimento de uma informação dentro da companhia por serem administradores, estou dando um exemplo aqui, tá? E pegarem essa informação e comprar ou vender ações da empresa, né? Foi o que o Eike Batista fez e levou ele à cadeia, à prisão, que é o chamado insider trading, tá? Ele tinha notícia lá de alguma informação, por exemplo, negativa para a companhia que ele próprio administrava, ele corria lá e vendia as ações antes de divulgar a informação no mercado, né? Quando ele fazia isso, ele estava o quê? Quando ele fez isso, ele usou informação privilegiada, tá? E lucrou no mercado, porque antes dele divulgar a informação prejudicial, né, sobre a companhia, ele vendeu as ações. Então ele vendeu elas ainda num preço, né, ainda no preço alto, por exemplo, né? E aí depois que divulgou a informação, obviamente as ações caíram, mas ele já tinha vendido as ações, tá? Isso é proibido, isso é crime, tá? Isso é crime, chama-se uso de informação privilegiada. Vocês vão estudar isso em detalhes no semestre que vem, lá no Empresarial 2, quando a gente estiver estudando sociedade anônima, tá, turma? Estou só dando um exemplo de atuação dolosa de administrador que vai gerar responsabilidade dele perante não somente terceiros, mas também a própria sociedade. Os sócios vão demandar perdas e danos perante esse administrador, tá? É o que aconteceu, é o que vem acontecendo com o senhor Eike Batista aí, à frente aí das empresas do Grupo X, beleza? Coloquei uma doutrina aí para vocês, todo mundo dando uma analisada aí nela, tá? Explicando aí essa dinâmica da responsabilidade dos sócios.
E aí a gente chega aqui no 1017, turma. Vamos ao 1017. O 1017 ele vai falar assim, ó. O administrador que, sem consentimento escrito dos sócios, aplicar créditos ou bens sociais em proveito próprio ou de terceiros, terá de restituí-los à sociedade ou pagar o equivalente com todos os lucros resultantes, e se houver prejuízo, por ele também responderá. Então, turma, o que a gente tem aqui no 1017? Nada mais que outra hipótese de responsabilidade do administrador, tá? O que é importante saber aqui acerca do 1017? Primeiro, o administrador, turma, ele tem que agir sempre no interesse social, ou seja, no interesse da sociedade, não dele próprio. Tá? Ele não pode agir em benefício próprio. Né? Toda vez que ele empregar recursos da sociedade, né, para se beneficiar, é óbvio que ele vai responder perante a sociedade. Tá? Ele está agindo aqui dolosamente, visando o seu benefício próprio em detrimento do interesse social. É isso que o 1017 está definindo. Então, olha lá, ó, quando o administrador, sem consentimento dos sócios, ou seja, sem autorização dos sócios, ele aplica créditos ou bens sociais em proveito próprio, ou de terceiros que a ele estiverem ligados, né? Ele vai responder perante a sociedade. Olha lá, ó, ele tem que restituir à sociedade esses créditos, esses bens, ou pagar o equivalente, né, se a coisa foi consumida, etc., com todos os lucros resultantes, ou seja, ele utilizou em proveito próprio, teve lucro, então ele tem que repassar o lucro para a sociedade. Tá? E se houver prejuízo, responder perdas e danos perante a sociedade. Tá? É essa que é a ideia do 1017. É o administrador que pega dinheiro, por exemplo, no caixa da sociedade e faz uma aplicação financeira em seu nome, visando obter um retorno ali, ó, em razão daquele montante de dinheiro que estava parado no caixa da sociedade. Beleza? E aí, qual que seria a operação dele? Ele pega esse dinheiro, transfere para uma conta corrente que ele possui, coloca esse montante numa aplicação financeira, fica ali tendo um retorno financeiro sobre esses valores, né? Já que ele colocou numa uma conta remunerada, por exemplo, numa aplicação financeira. Depois de um tempo, ele pega o dinheiro, saca de volta, devolve o montante para a sociedade e fica com o lucro. Né? É óbvio que isso aqui é uma operação ilícita. Tá? O administrador está se utilizando de recursos da sociedade em benefício próprio. Beleza? Vai responder por isso. Tranquilo, turma? Essa que é a ideia do artigo 1017. O parágrafo único vai destacar ainda assim, ó, fica sujeito às sanções o administrador que, tendo em qualquer operação interesse contrário ao da sociedade, tome parte na correspondente deliberação. Aqui nós estamos falando de hipóteses em que o sócio é administrador, tá? Então, o administrador de uma sociedade, eu falei isso com vocês na aula passada, né, ele sempre vai ser pessoa física, tá? Só pode ser pessoa física, pessoa natural, né? E essa pessoa pode ser sócia ou não da sociedade, beleza? O administrador pode ser tanto sócio quanto não sócio. Quando eu tenho o administrador sócio, aí a gente vai ter que observar essa regrinha, ó. Olha o que ele vai falar, ó. Parágrafo único, ó. Fica sujeito às sanções o administrador que, tendo em qualquer operação interesse contrário ao da sociedade, então o administrador está ali atuando no seu interesse próprio.
que é contrário ao da sociedade, ele tome parte na correspondente deliberação, ou seja, ele age ali, ó, votando como sócio, né, para aprovar uma deliberação que é contrária ao interesse social, tá? Que é contrária ao interesse social. Então ele está agindo ali no interesse próprio, está tomando parte na deliberação, está votando como sócio, beleza? Mas visando o interesse próprio e não da sociedade, beleza? É isso que está falando aqui, né? Mais uma hipótese de responsabilidade na qual o administrador age dolosamente, beleza? Priorizando o seu benefício próprio em detrimento do interesse da sociedade, beleza? Vai responder perante a sociedade e perante terceiros, tá? Eventualmente. Tranquilo, turma? Então essa que é a ideia aí, o administrador não pode agir em benefício próprio, ele tem sempre que buscar o interesse social, beleza? O Eike Batista, mais uma vez, né, em diversas operações, à frente das companhias, ele visou o interesse próprio, né, em detrimento do interesse social, tá? Essa ideia de comprar e vender ações, né, das sociedades, né, usando informação privilegiada, é algo que vai totalmente de encontro ao interesse dele em se enriquecer mais ainda, né? Beleza? Em detrimento aí da sociedade, beleza? Vai responder por isso, está respondendo por isso, foi preso por isso já, tá? O Eike Batista. Vamos lá, pessoal. Agora a gente chega. Aí eu coloquei mais uma doutrina aí para vocês, detalhando o 1017. Importante todo mundo ler esses trechos doutrinários, tá? Para consolidar aí os dispositivos na cabeça, beleza, pessoal? Agora a gente chega aqui no artigo 1018 do Código Civil. O 1018 vai falar aqui sobre a possibilidade de constituição de mandatários pelo administrador, tá, turma? O artigo 1018 vai falar assim, ó: ao administrador é vedado fazer-se substituir no exercício de suas funções, sendo-lhe facultado, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar. Então, o que é isso aqui? Muito simples essa regra, tá, turma? O administrador é o representante legal da sociedade. É ele que assina pela sociedade. É ele que contrata funcionário. É ele que demite funcionário. É ele que celebra o contrato de aluguel do ponto comercial. É ele que celebra o contrato de arrendamento do estabelecimento empresarial. É ele que representa judicialmente a sociedade, né? Tem lá uma demanda judicial, tem uma audiência, é o administrador que vai, tá? Por quê? Porque ele é o representante legal. Ele é o CEO, o Chief Executive Officer, que eu já expliquei para vocês na aula passada. Nós até colocamos lá uma fotinha do Murilo Ferreira, ex-administrador da Vale. Então vejam, ele é o representante legal, o administrador é o representante legal. Só que, obviamente, né, não tem como o administrador, né, estar em todos os lugares a todo tempo, né, principalmente quando a gente está falando de sociedades de grande porte, beleza? Aí mais uma vez aqui, né, turma, vamos lembrar que essas regras da sociedade simples se aplicam às sociedades empresárias, tá? Beleza? Regra geral aqui, tá? É claro que SAs tem lei própria, é outro regramento, mas, né, nós temos aí a aplicação das regras da sociedade simples para sociedades limitadas, por exemplo, né, que podem ser, né, de pequeno, médio, grande porte, tá? Beleza? Embora o mais comum seja sociedades anônimas desenvolverem atividades mais de grande porte, nós temos sociedades limitadas também de grande porte, tá? Então, vejam,
não tem como o administrador estar espalhado, né? Tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Então é óbvio que ele pode constituir mandatários, né? Pessoas, né, que vão ali exercer poderes em nome do administrador, né? Ele então vai outorgar procurações, beleza? Não sei se alguém já participou de audiência, né, frente a essas grandes sociedades aí, né? Audiência no juizado, no fórum, quem já está estagiando em fórum, vai ver que quando vem a empresa, né, vem ali o chamado preposto, né? O preposto nada mais é que um mandatário, tá? Que o administrador da sociedade, que é o representante legal, vai constituir para representar a sociedade em seu nome, tá? Ou seja, o administrador, vamos imaginar aqui, por exemplo, né, o administrador o administrador da TIM, por exemplo, tá? O CEO da TIM, esse cara está lá em São Paulo, né? Não tem o menor sentido ele participar de uma audiência, né, no juizado especial, né, em razão aí de, de uma demanda por cobrança indevida de conta telefônica, né? Não faz o menor sentido. Então é óbvio que você vai ter um sistema de outorga de poderes, né, desse administrador para prepostos, né, que então vão representar a sociedade em juízo, beleza? E também fora do juízo, né? Então é óbvio que o administrador ele pode constituir mandatários, outorgar procurações para que outras pessoas possam agir aí em seu nome, portanto, representando a sociedade, beleza? Tranquilo? É isso que o 1018 vai especificar, muito simples, né? Muito óbvia essa regra, tá? Beleza? Então, beleza, pessoal. Agora a gente chega aqui no artigo 1019 do Código Civil Brasileiro, tá? O 1019 ele vai falar o seguinte: a gente vai trabalhar aqui atos que são de competência conjunta de vários administradores. Eu expliquei para vocês que a gente pode ter mais de um administrador. Lembrar daquela regrinha específica que a gente viu na última aula, né? Quando não há administrador designado, seja no contrato ou em ato separado, então todos os sócios são considerados administradores. Lembrem-se disso, hein, pessoal? Então o 1019 vai falar assim, ó, são irrevogáveis os poderes do sócio investido na administração por cláusula expressa do contrato social, salvo justa causa reconhecida judicialmente a pedido de qualquer dos sócios. Então o que é isso aqui, turma? Prestem atenção. Muito simples isso aqui. É uma regrinha que visa proteger o sócio administrador, tá? Eu tenho ali um sócio, ele é administrador, beleza? Foi colocado no cargo de administração por cláusula expressa do contrato, ou seja, na fundação da sociedade, os sócios, né, definiram ali uma cláusula no contrato elegendo determinado sócio a figura de administrador. Então vejam, quem elege o administrador, né, vamos pensar aqui, quem coloca o administrador no cargo são os sócios, lá seguindo as regrinhas do 1010 que a gente já viu, de deliberação, né? Então prestem atenção, turma. Se são os sócios, pode acontecer posteriormente à fundação da sociedade, né, da relação entre os sócios ali mudar, beleza? Em que sentido? Um sócio sai, entra outro, adquire ali as cotas, e aí eu posso ter uma alteração no controle da sociedade, né? Vai surgir a figura de um sócio majoritário, de um sócio controlador, e o que imediatamente ele vai fazer? Ele vai revogar os poderes do sócio administrador, beleza? Ele vai tirar o sócio administrador, porque ele tem o controle, ele tem o poder, ele vota, ele delibera e aprova, né?
Então, para evitar esse tipo de manobra, essa ingerência do sócio majoritário na sociedade, nós vamos ter essa regrinha aí de que os poderes de sócio investido no cargo de administrador por cláusula expressa do contrato são irrevogáveis, beleza? Salvo justa causa. O que significa isso? Salvo justa causa. Salvo se for provado aí, ó, judicialmente que é caso de substituir aquele sócio, de revogar os seus poderes, tá? Porque ele praticou, por exemplo, um ato ilícito, beleza? Ele praticou um ato ilícito aí, doloso, né? Gerou um prejuízo aí para os sócios, aí provando essa justa causa judicialmente, aí sim é possível revogar os poderes desse sócio, administrador, né, e substituí-lo aí no exercício da função, tá? Caso contrário, não. Beleza? Uma forma de se proteger o sócio administrador, definido no contrato, da ingerência do sócio majoritário controlador. Beleza? Aí o parágrafo único vai dizer: são revogáveis a qualquer tempo os poderes conferidos a sócio por ato separado ou a quem não seja sócio. Então o que é isso aqui, turma? São revogáveis a qualquer tempo os poderes conferidos a sócio por ato separado ou a quem não seja sócio. A regrinha do caput protege o sócio administrador nomeado no contrato. Agora, lá na última aula a gente viu que o sócio ele pode ser tanto nomeado no contrato quanto em ato separado. Se o sócio é nomeado em ato separado, já não se aplica essa regra mais, do caput do 1019, beleza? E ainda, né, se quem é administrador não é sócio. Não é sócio. O administrador pode ser sócio ou não sócio. Tá? A regra de proteção em que só se tira o sócio, só se tira o administrador que é sócio, é para quem é sócio e está nomeado no contrato. Beleza? Agora, se o indivíduo é um administrador, um profissional do mercado, ele não tem relação, né, de sócio com a sociedade, então a gente não aplica essa regrinha do caput. O sócio majoritário pode vir lá, deliberar em assembleia e excluir aquele sócio, aquele administrador que ele não está mais de acordo com a sua atuação. Captar isso aqui? Importante, tá? Então, administrador que não é sócio pode ser excluído a qualquer tempo mediante deliberação em assembleia. E aí o sócio majoritário pode ir lá e tirar ele do cargo. E o administrador que está nomeado em ato separado, beleza? Está nomeado em ato separado, ele não foi nomeado no contrato. Ele foi nomeado posteriormente em um ato separado que foi averbado na junta ou no cartório. Também vão ser revogáveis a qualquer tempo os poderes desse administrador, beleza? A regrinha, portanto, se destina somente a quem é sócio administrador nomeado no contrato social, beleza? Importantíssima essa regra aí, é uma forma de proteger o sócio administrador que foi escolhido pelos demais quando da constituição da sociedade, tá? Quando da fundação da sociedade. Aí depois, se vem um sócio lá futuramente, um majoritário lá, passa a controlar a sociedade e aí quer trocar aquele administrador, somente se ele provar justa causa, tá? Judicialmente, beleza? Tranquilo? Caso contrário, ele vai ter que engolir aquele administrador lá dentro da sociedade. Essa que é a regra do 1019, meus caros, beleza? Coloquei uma doutrinazinha aí para vocês, detalhando este dispositivo. E aí a gente chega aqui nas contas da administração, tema importante, beleza? Que está no 1020. Então o 1020 vai falar assim, pessoal, ó,
Os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico. O que é isso aqui? Presta atenção. Aqui vocês vão ter que lembrar de um assunto que a gente já estudou em sala de aula, que foi o dever de escrituração e de levantamento de balanços, né? Ou seja, lá do artigo 1179 do Código Civil, quando nós estudamos as obrigações comuns a todos os empresários, nós vimos lá, né, o dever de levantar balanços anualmente, né, obrigação de todo empresário. Então, a sociedade, né, tem que cumprir essa obrigação, né, de levantar balanços anualmente, né, lá do 1179 do Código Civil. E ela o faz através dos administradores, tá, da sociedade, conforme o artigo 1020. Então, os administradores da sociedade é que são responsáveis por cumprir com essa obrigação que é da sociedade, tá? Que é de levantar os balanços, o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico. Isso é o que a gente chama de prestação de contas, né? Uma vez por ano, né, tem que ter uma Assembleia Geral de Sócios, beleza? Para tomar as contas dos administradores, na qual os administradores vão apresentar os balanços e os sócios vão deliberar sobre esses balanços, né? Aprovando ou rejeitando essas contas, beleza? É a regrinha da chamada Assembleia Geral Ordinária, né? Que a gente vai estudar em detalhes no semestre que vem, quando estivermos estudando LTDA e SA, mas logo de cara você já tem que saber, beleza? Os administradores, né, através do departamento de contabilidade, do contador, do escritório de contabilidade, né, vão elaborar os balanços, né, com base nas escriturações, nos livros empresariais, né, onde foram lançadas as informações ali, tá? O dia a dia da atividade, nós já estudamos isso, né? Temos lá os livros obrigatórios, que se dividem em comuns e especiais, temos os facultativos, né? Esses livros têm que ser autenticados pela junta comercial, nós já vimos tudo isso, né? Então, percebam aqui, com base nessa escrituração, os administradores, via contadores, né, via departamento de contabilidade, vão elaborar os balanços e apresentar aos sócios em assembleia. Esses balanços têm que ser levantados anualmente, tá, turma? Exceto quando se trata de banco, tá? Quando se trata de banco, instituição financeira, aí é só sociedade anônima, né? Banco só pode ser SA, tá? Quando é banco, aí o levantamento de balanços é semestral, tá? Regrinha lá da Lei dos Bancos, 4595 de 64, artigo 31, tá? Os bancos levantam balanços semestralmente, tá? Caso contrário, regra geral é anual o levantamento de balanços, beleza, pessoal? Temos aí uma doutrina e aí a gente chega aqui no último dispositivo, encerrando esse capítulo da administração, que é o artigo 1021, que a gente já abordou aí quando analisamos aí os livros, tá, empresariais. O 1021, ele vai falar o seguinte, ó: salvo estipulação que determine época própria, o sócio pode a qualquer tempo examinar os livros e documentos e o estado da caixa e da carteira da sociedade. Então, o que é isso aqui, turma? Isso aqui é um direito atribuído ao sócio de fiscalização, tá? Fiscalização dos negócios sociais. O sócio, ele tem o direito de fiscalizar os negócios sociais. Ele tem direito de ter acesso aos livros empresariais, tá?
aos documentos em geral da sociedade, ao estado da caixa. Da caixa é o quê? Do caixa da sociedade, quanto que tem ali na conta corrente, tá? Qual que é o capital de giro ali que a sociedade está se utilizando, né? Para o dia a dia das atividades. Qual que é a carteira da sociedade? Carteira são os investimentos, né? Quais são os investimentos da sociedade atual? Ela tem lá um capital investido, aplicado em aplicações financeiras ou outros ativos, né? Então o sócio tem esse direito, tá? O contrato social pode estipular uma época própria para o sócio ter acesso a essa documentação, né? É o que está falando lá no início, ó. Salvo estipulação que determine época própria, o sócio pode a qualquer tempo examinar os livros, né? Então o contrato social pode definir que os sócios têm lá um determinado período no ano, né, onde vai ser franqueado a eles acesso aos livros, etc. Se o contrato não definir isso, a qualquer tempo o sócio pode consultar os contadores, consultar os administradores e checar informações da sociedade, beleza, turma? Isso é um direito do sócio, beleza? Artigo 1021. Futuramente, vocês como advogados podem invocar esse artigo. É comum ocorrer conflito societário, tá, turma? Em que o administrador da sociedade, que foi colocado lá pelo sócio majoritário, tá? Ele pode começar a ocultar informações dos sócios minoritários, né? Não querer dar acesso a documentos, né? E aí vocês, advogados especializados em direito societário, passam a entrar em cena para exigir judicialmente a exibição desses documentos, tá? E aí vocês vão invocar o artigo 1021 do Código Civil. Muito comum esse tipo de conflito societário, tá, turma? Muito comum. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Finalizamos aqui o capítulo da administração da sociedade simples. Lembrar que as regras de sociedade simples se aplicam subsidiariamente às sociedades empresárias, beleza? Principalmente à sociedade limitada, já que a SA ela vai ter uma lei própria, beleza? Mas se aplica às sociedades empresárias aí de forma subsidiária. Portanto, quando estivermos no semestre que vem, Empresarial 2, estudando lá a sociedade limitada, a gente vai recorrer a todo tempo a essas normas da sociedade simples, de responsabilidade administrador, beleza? De direitos e deveres dos sócios, de deliberação, beleza? Tranquilo? Por isso que é importante consolidar aí o conhecimento acerca da sociedade simples, porque nós vamos utilizar lá nas sociedades empresárias. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, me envie pelo SGA. Um abraço para todos vocês.